O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Que vos parece, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Consolai o povo, consolai, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém em alta voz. Consolai o povo. Preparai no deserto o caminho do Senhor. Na solidão, aplainai a estrada do nosso Deus. Que nivelem-se todos os vales, que se rebaixem todos os montes e todas as colinas, e aquilo que é torto, que se endireite, aquilo que é áspero, que se alise. Preparai um caminho do Senhor. É o Senhor, meus irmãos e irmãs, quem está chegando. No coração de todos nós cristãos, tem que existir lá no fundo essa espera, constantemente. A esperança do cristão é se encontrar um dia com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Nós vivemos aqui, neste mundo, muitas vezes de caminhos ásperos, tortuosos, de montanhas, de grotas, não é? Vivemos aqui com uma esperança, a esperança de nos encontrarmos um dia com Deus. A mesma esperança que estava no coração da jovem Luzia, era que um dia ela fosse se encontrar com Deus. Então a sua jornada e a sua existência era de preparação para esse encontro. Vivendo a sua vida, e a nossa vida é uma longa jornada, é um caminho. Vivendo a nossa vida, nós somos chamados a nos prepararmos para encontrarmos com o Senhor. Esse Senhor que está vindo ao nosso encontro, hoje a palavra de Deus nos apresenta Ele como nosso bom pastor. Aquele que vem para nos resgatar, aquele que vem para nos salvar, Ele vem cuidar de nós. A primeira leitura, tão bonita, tão forte, fala para nós prepararmos um caminho para o Senhor que vem. Fala para nós reconhecermos a nossa miséria, a nossa pequenez. Essa palavra vai dizer assim: a criatura humana é como a flor do campo, é como o feno, toda a sua glória seca e murcha como a flor.
mas a palavra do nosso Deus fica para sempre. Para nós reconhecermos a nossa pequenez, nós só vamos ir preparar bem o caminho do Senhor quando nós olharmos para a nossa realidade e reconhecermos a nossa pequenez, nos sentirmos necessitados da glória de Deus. Quem se acha muito grande, muito autossuficiente, quem se acha tão grande ou tão importante quanto Deus, não se sente necessitado de Deus. Acha que dá conta de tudo sozinho. Acha que dá conta da vida sozinho. Mas a primeira leitura diz que nós precisamos preparar o caminho para o Senhor que vai chegar, reconhecendo a nossa pequenez. Porque Deus quer cuidar de nós como um bom pastor cuida das ovelhas. Eu não sei se vocês sabem, mas a ovelha, ela é um animal indefeso. E ela é muito dependente do pastor. Diferente de outros animais, que às vezes vivem sem muitos cuidados, conseguem sobreviver. As ovelhas não são assim. Elas têm uma visão muito ruim, as ovelhas. Elas não enxergam direito. Em compensação, a audição é excelente. Por isso que o Senhor compara o povo que é dele com ovelhas. Porque é um povo que, embora seja frágil, se sente dependente de Deus, se sente dependente do bom pastor. Embora não enxergue muito bem os perigos e às vezes se desvia do caminho e se perde, esse povo, se é de Deus, escuta a voz do pastor e reconhece: é o meu Senhor. Nós precisamos assumir esta nossa condição de sermos um rebanho de Cristo, sermos necessitados mesmo de Jesus, reconhecer que se nós nos perdemos, quem vem ao nosso encontro para nos encontrar e para nos resgatar é Deus. Chamar por Ele. Às vezes a gente quer fazer tudo sozinho, como o padre estava dizendo agora há pouco, e se atrapalha ainda mais do que já está perdido, se perde ainda mais. Todos nós temos uma necessidade profunda dentro de nós de sermos encontrados por Deus. Todos nós precisamos do bom pastor que vem ao nosso encontro. Quem é a ovelha perdida? Eu e você. Nós somos a ovelha perdida. Que alegria quando o Senhor nos encontra e nos recupera com vida. Ele nos leva para casa e sente tamanha alegria por encontrar cada um de nós. É claro que nós também precisamos deixar ser encontrados, não é? Pelo bom pastor. Nós precisamos deixar ser encontrados pelo bom pastor. A palavra de Deus hoje vai dizer que Ele carrega os cordeirinhos nos seus braços, nos seus ombros, as ovelhas que amamentam. Ele cura as feridas das suas ovelhas, enfaixa as feridas e cura as feridas. É a imagem de um Deus que vem ao nosso encontro com tamanho amor, com tamanho cuidado e com tamanho zelo por cada um de nós. É reconhecendo o tamanho do amor de Deus, meus irmãos e irmãs, que nós vamos ter coragem de viver a nossa vida para Ele e só por Ele, a exemplo de Santa Luzia.
quando nós vemos o exemplo dos mártires, ali nós devemos nos espelhar, porque nós vivemos razoavelmente numa tranquilidade para exercer a nossa fé, mas no tempo de Santa Luzia não era assim. Quem quisesse servir realmente a Jesus Cristo era muito perseguido, muito provado, muito torturado e muitas vezes tinha que dar a vida, porque também eram mortos aqueles que queriam seguir a Deus. E não foi diferente com esta jovem. Por tanto amor a Deus e querer consagrar-se a Ele, e por amar mais a Deus do que ao mundo, e por querer endireitar os caminhos para se encontrar um dia com esse Deus que é bom pastor, Santa Luzia, com tamanha coragem, mais coragem que muito homem, ela derramou o sangue. Luzia, se você pecar, você vai viver aqui no mundo, você não vai morrer. E Luzia responde: antes morrer do que ofender ao meu Deus. Eu morro, mas eu entro no céu. Antes derramar o meu sangue, mas eu não vou amar mais o mundo do que a Deus. Eu morro, mas ofender a Deus, não. Esse é o exemplo de Santa Luzia para nós. Que coragem! Quando eu olho, eu penso, meu Deus do céu, que dia que a gente vai dar conta, não é? De fazer assim. Eu peço a Jesus, dá-nos a graça, Senhor, porque nós não damos conta disso sozinhos, não. A leitura já diz que nós somos palha e feno, como uma flor que murcha logo, fracos. Mas a graça de Deus em nós, meus irmãos e irmãs, nos torna fortes. E com certeza, Luzia foi capaz de fazer isso, porque ela estava cheia da graça de Deus. Só a graça de Deus nos torna capazes de amar mais e mais a Deus. Eu me lembro da primeira oração feita pelo nosso bispo, Dom Joaquim, que vocês o conhecem, junto com os padres. Ele rezou assim: Jesus, dá-nos a graça de vos amar cada vez mais. Ou seja, até o amor que tem que estar dentro de nós para amar com intensidade a Deus, tem que sair lá daquela fonte grandiosa que é o coração do próprio Deus em nós. Então nós precisamos pedir, dá-nos a graça, Senhor, desta fidelidade, desse amor, de preparar esse caminho. Sabe por quê, meus irmãos e irmãs? Porque Ele é digno, Ele é bom e digno de que nós realmente nos esforcemos de corpo e de alma para servi-lo. E Ele quer mais do que nós, Ele é quem quer se encontrar conosco e se alegrar conosco. Vamos colaborar com o Senhor, pedindo a graça, pedindo a Deus que nos socorra na nossa fraqueza. Dá-nos a Tua palavra, Senhor, para podermos imitar o exemplo tão belo de ser assim como uma ovelhinha nas Tuas mãos, de bom pastor, assim como Santa Luzia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.